Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, tudo bem com vocês? Então, turma, dando continuidade ao assunto, né? Hoje iremos falar sobre o princípio lógicos fundamentais. Como de costume, essa primeira página é sobre a identificação, escola, professor, disciplina, direção de estudo, a cidade, a referência do livro e a página. O conteúdo vocês poderão acompanhar na página 105, a página 106 do livro didático de filosofia. Falando sobre o conteúdo passado, vamos falar hoje sobre os princípios. Em seus estudos sobre as proposições, Aristóteles também notou que as relações entre os termos ou conceitos e entre as proposições ou juízos são regidas por certos princípios, isto é, noções tão evidentes e fundamentais do pensamento que não podemos contrariá-las, pois corresponde à de maneira como pensamos. São, por isso, princípios indemonstráveis. Vejamos os três principais princípios, né? Então, Aristóteles está dizendo que para ter um argumento bem concretizado, um argumento bem sólido, um argumento bem definido, tem que seguir esses princípios, tá? O primeiro princípio é o princípio de identidade. Se alguém disser brasileiro é argentino, você provavelmente vai pensar que essa pessoa está louca ou muito mal informada, pois é óbvio que brasileiro é brasileiro, argentino é argentino, e não se deve misturar as coisas. Pelo filósofo grego Parmênides, nos seguintes termos, o ser é ele mesmo, ou seja, todo objeto é idêntico a si mesmo. Então, seguindo o princípio dos argumentos, não podemos dizer uma coisa que ela não é. Eu não posso dizer que brasileiro é argentino, ou argentino é brasileiro. Brasileiro é brasileiro, argentino é argentino. Esse é o princípio de identificação. É identificar aquilo que é. Não tem nada nem mais nem menos. É ou não é. Entendeu? Ou é brasileiro ou é argentino. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Princípio de não contradição. Suponhamos agora que esta situação, um candidato à presidência afirma, em um comício, que seu opositor é incompetente na gestão pública. Depois, no segundo turno, estabelece uma aliança política com seu ex-adversário e declara que sempre soube que ele é um grande administrador. Essa conclusão se baseia no princípio de não contradição, que alguns autores chamam de princípio de contradição, o qual estabelece que duas proposições contraditórias, P e não P, não pode ser ambas verdadeiras, nem ambas falsas, ao mesmo tempo. Esse princípio da não contradição é o seguinte, o exemplo está muito claro aí, que o narrador falou. Temos dois candidatos, vários candidatos a presidente da República. Nós sabemos que se não alcançar o número de votos válidos a metade mais um voto, teremos o segundo turno, tá? Então vejamos que no palanque você discursava, denegrir a imagem do seu adversário. Só que no segundo turno você se aliou a ele e ele chamou você de um grande administrador, ou seja, como é que há poucos dias você chamava ele de corrupto, não sei de quê, e no segundo momento, em poucos dias também, você já admira. Ou seja, esse é o princípio da não contradição. Você, nos seus argumentos, você não pode ser contraditório, ou seja, falar uma coisa e demonstrar outra. Ou falar uma coisa e logo depois se contradizer na frente, tá? Normalmente a polícia, o judiciário utiliza dessas ferramentas quando chama você para ser ouvido e chama algumas testemunhas. Ali é para saber se tem alguma contradição naquilo que você fala e o que as testemunhas vão falar daquele acontecimento, daquela causa. Por isso que tem que ter muito cuidado para você não se contradizer naquilo que foi feito, tá? E o outro princípio é o princípio do terceiro excluído.
Esse raciocínio expressa o princípio do terceiro excluído, o qual estabelece que para qualquer proposição P é verdade que P ou não P, e não há uma terceira opção. Esse princípio também costuma ser formulado da seguinte maneira: para qualquer A e para qualquer B, A é B ou não B, não havendo uma terceira possibilidade. Então, o princípio do terceiro excluído, ou seja, só existe duas possibilidades, um A ou B, não existe a possibilidade do C. Ou A é A, B é o B, ou ele pode se juntar. Agora, uma outra terceira opção não pode estar incluído no argumento, seria o princípio do terceiro, ó, o terceiro excluído. Ou seja, vai se trabalhar essas duas hipóteses, ou com A e B, só essas duas possibilidades. Não pode chegar o B, o D, o E, o F, o X, não. É só A e B. Só essas duas possibilidades. Ok? Então, mais ou menos foi isso. Obrigado pela atenção e pela compreensão. Bons estudos e até mais.